Vascaína, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a história do Vasco. Nós vamos falar sobre todos os presidentes ou os principais presidentes que passaram no comando do Vasco. Então acompanhe o vídeo até aí, é uma história muito legal, uma história muito bonita. Então acompanhe até o final para você ficar sabendo de tudo o que aconteceu no Vasco, da sua fundação até hoje. Com certeza você já deve ter ouvido diversas vezes que a história do Vasco é linda, é a história mais bonita do futebol mundial, e realmente é. Eu pesquisando para poder fazer esse vídeo, eu me aprofundei ainda mais na história do Vasco, do que eu já sabia, e descobri coisas que eu ainda não sabia, e é uma história lindíssima, 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 principalmente nos anos de 1924 e 1927. São acho que os dois principais pontos, principais anos da história do Vasco, são esses dois anos que vieram a transformar o Vasco nessa potência que é hoje. Então você, a partir de agora, você entra aí no mundo antigo, no mundo muito gostoso, muito bonito, sobre o início da história do Vasco. 1898. A fundação do clube. No dia 21 de agosto de 1898, 72 idealistas brasileiros e portugueses ligados à colônia portuguesa radicada na cidade do Rio de Janeiro reuniram-se no Salão do Sobrado da Rua Saúde 293, que é atualmente a Rua Sacadura Cabral 345, no Rio de Janeiro, decididos a fundar um clube destinado a práticas do remo, inspirado nas celebrações do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias. Os fundadores batizaram a nova agremiação com o nome heróico português que alcançara tal feito. Nascia então a grandiosa trajetória do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o primeiro presidente do Vasco chama-se Francisco Gonçalves. Ele presidiu o Vasco por apenas um ano, de 1898 a 1899. Ele era um comerciante português, dono de várias lojas e vários comércios, vários negócios, principalmente no centro do Rio de Janeiro. Agora vamos dar um pulo até 1924. Esse é José Augusto Prestes. Ele é autor de uns momentos mais bonitos, dos momentos mais lindos da história do futebol mundial. Para quem não sabe, para quem não lembra, ele é autor da Carta Histórica, da famosa Carta Histórica. O que significa a Carta Histórica? Em 1923, a elite do futebol carioca se reuniu e proibiu o Vasco de jogar o Campeonato Carioca, devido ao Vasco vir ganhando diversos campeonatos um atrás do outro, e no seu elenco constava negros, operários, analfabetos, pobres, e com isso a elite, que era Flamengo, Fluminense e Botafogo, que só possuíam jogadores do nível social mais alto do que esses jogadores pobres, operários, analfabetos que constavam no Vasco, eles se reuniram e decidiram, na verdade não decidiram excluir, eles proibiram do Vasco jogar com esses jogadores. Então o Vasco teria que excluir esses jogadores para poder continuar no campeonato. O que o José Augusto Prestes fez? Não, nós não vamos excluir os nossos jogadores. Nós nos recusamos a disputar o Campeonato Carioca se não for com os jogadores que nós temos. E a partir dali, depois dessa carta histórica, o futebol brasileiro
começou a aceitar jogadores pobres, negros, operários, analfabetos, de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer etnia. Então foi a partir de 1924, que tudo veio a acontecer de uma forma que é hoje. E em 1927, marca-se ali o carimbo de mais uma página linda da história do Vasco, dessa vez com Raul Silva Campos. Ele que presidiu o Vasco de 1926 a 1932, ele é responsável por nada mais, nada menos do que pela a construção de São Januário. Devido ao Vasco ficar impossibilitado, quererem tirar o Vasco, como eu já havia explicado antes, em 1924, devido a operários e negros jogarem, decidiu-se esse presidente Raul Silva de que, para acabar com qualquer problema, com qualquer desculpa, o Vasco precisaria construir um estádio. Mas como construir um estádio se o Vasco até então não tinha muitos sócios? O Vasco não tinha muito de onde tirar dinheiro. Então foi aí que ele decidiu fazer uma campanha que ficou conhecida como a campanha dos 10 mil. Torcedores de várias partes do Rio de Janeiro doavam quantias para o Vasco para a construção de São Januário. Essa construção demorou assustadoramente apenas 10 meses. Imagina, em 1927, ser construído um estádio do tamanho de São Januário em apenas 10 meses. E foi isso que aconteceu. Mas não parou por aí não. Em 1929, ele não ficou apenas conformado com a construção de São Januário. Ele decidiu que o Vasco deveria também ter iluminação no seu estádio, passando assim a ser o único clube do Brasil, que poderia realizar jogos noturnos. Então, graças ao torcedor vascaíno, mais uma vez, nós levantamos o estádio, nós botamos iluminação, o Vasco ficou por anos sendo o maior estádio do Brasil, por anos sendo o maior estádio da América Latina e ficou por anos sendo o único estádio do Brasil a ter iluminação e podendo assim realizar jogos noturnos. Agora vamos avançar 24 anos e vamos chegar a 1948. Quem sabe o que aconteceu em 1948? Isso mesmo, é o primeiro título do Vasco de clubes intercontinental e é o primeiro título de um clube brasileiro fora do Brasil. Foi o Vasco da Gama que conquistou. O presidente na época era Antônio Rodrigues e ele presidiu o Vasco de 1948 a 1950. Então ele ficou marcado na história como o presidente que conquistou o primeiro título fora do Brasil para o Vasco e para o próprio Brasil. Agora vamos para 1971. O presidente era Agartirno Silva Gomes. Ele ficou no comando do Vasco de 1971 a 1980, por 3 mandatos consecutivos. Porque ele é um presidente que merece estar aqui no nosso vídeo. Você sabe muito bem que o Vasco foi campeão brasileiro, primeiro título brasileiro do Vasco em 1974. Acompanha aí as fotos. Primeiro título, 1974, e o Agartirno Silva Gomes também entra para a história, essa linda e grandiosa história do Vasco. Chegando em 1983, o presidente era Antônio Soares Calçada, o presidente mais vitorioso da história do Vasco. Acompanha aí alguns dos feitos do Calçada. Calçada, além de ser o presidente com mais títulos na história do Vasco, foi um dos presidentes que mais ficaram
no comando do Vasco. Foi de 1983 a 2001. E ele conquistou aí os principais títulos do Vasco. Anota aí. E vai acompanhando nas fotos. Brasileiro de 1989. Brasileiro de 1997. Copa Libertadores de 1998. Mercosul de 2000. E o Campeonato Brasileiro de 2000. 2 vice-campeonatos mundiais, 7 estaduais, 82, 87, 88, 92, 93, 94, 98. 2 ligas sul-americanas de basquete, 99 e 2000, brasileiro de basquete de 2000, estadual do basquete de 83, 87, 89, 92, 97 e 2000. Só isso que o Calçada conquistou no comando do Vasco. É o treinador, o presidente mais vitorioso da história do Vasco. Ele que veio a falecer há pouco tempo. Então nós ficamos aí com o Calçada e com o último bom time do Vasco, que foi em 2000. A partir daí o Vasco começa a perder um pouco suas forças. Em 2001 assume Eurico Miranda, que leva o Vasco até 2008. E sua gestão fica manchada pelo primeiro rebaixamento do Vasco em 2008, sendo que dividido, eu sempre falo isso, sempre que foi dividido com o Roberto Dinamite, porque o Eurico Miranda saiu em julho de 2008 e o Roberto assumiu em julho, então teve de julho a dezembro como presidente, o Roberto, e o Eurico de janeiro a julho. Então, mais ou menos, eles dividiram o ano ali, mas eu divido esse rebaixamento de 2008, metade para Eurico Miranda e metade para Roberto Dinamite. E como eu falei, em 2008 assume Roberto Dinamite. E em 2008, Roberto Dinamite assume, depois de uma conturbada eleição, Roberto, que é ídolo gigantesco do Vasco, é o jogador com mais número de vezes vestiu a camisa do Vasco, o jogador que tem mais gols marcados no Campeonato Brasileiro, o jogador que tem mais gols marcados com a camisa do Vasco, o jogador que tem mais gols marcados nos estaduais. É uma história gigantesca como jogador. Ele assume em 2008, tem 2 mandatos e vai até 2014. No primeiro mandato dele, teve até uma boa gestão. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Você está acompanhando aí as fotos. Conseguimos ser campeões em 2011, mas voltamos a ser rebaixados em 2013. Então ele fica manchado, mas também mais um rebaixamento. Eu divido o rebaixamento de 2008 com Roberto e Eurico, e o Roberto fica com o rebaixamento de 2013 na sua conta. E depois dessa catastrófica gestão no seu segundo mandato, Eurico Miranda ganha forças novamente e se candidata e é eleito novamente presidente do Vasco, assumindo de 2015 a 2017. E em 2015, no seu primeiro ano de mandato, o Vasco é então rebaixado para a segunda divisão pela 3ª vez, manchando ainda mais e jogando por terra tudo que aqueles presidentes que eu vinha falando antes levaram século para construir. Foi jogado em coisa de 10 anos, o nome do Vasco foi jogado no fundo do poço, com mais gestões de alguns presidentes que vieram assumindo depois dos anos 2000. E chegamos agora ao atual presidente, Alexandre Campelo, que entrou em 2018, mais uma vez uma conturbada eleição no Vasco. No início do vídeo você viu que eram só alegrias e no final veio decaindo, eleições conturbadas, impeachment,
foi uma catástrofe uma atrás da outra, e essa eleição foi a pior de todas no Vasco, cujo um vice-presidente se tornou, um candidato a vice-presidente se tornou presidente, dando um verdadeiro golpe em todos ali. Ele não era nem candidato, o sócio torcedor não votou em Alexandre Campelo, e o Alexandre Campelo se tornou presidente do Vasco, montando até então times fracos, times que apenas brigam para não ser rebaixado em todos os anos que disputa o Campeonato Brasileiro. Galera, nós infelizmente temos que terminar assim o vídeo. Você que gostou aí, se inscreve, compartilha. A história do Vasco é lindíssima. Vamos fazer de tudo para que os próximos presidentes venham a reconstruir o que fizeram os antigos presidentes com o nome do Vasco. Eu tenho certeza que muitos desses presidentes estão ali se remoendo nos seus túmulos, as suas almas não estão sossegadas com o que estão fazendo com o Vasco. Eu tenho certeza que todos que assumiram o Vasco têm amor, sim, pelo clube, mas às vezes não têm capacidade para gerir o clube do Vasco.